Olá, olá pessoal, esse é o Observador, eu me chamo Fábio Pirajá. Eu coloquei o nome de, aqui embaixo, cadê? Observador. É um antigo jornal do Rio de Janeiro que circulava no século XIX e eu acho o nome bem interessante, né? Porque dá uma ideia de alguém ah, sobre uma montanha ou um farol, né? Que está tentando olhar as coisas de forma panorâmica, né? De forma, como eu diria, macro. Eu gosto de analisar as coisas assim, dessa forma, né? É claro que eu faço os cortes de assuntos como política, economia, a guerra econômica e a guerra mesmo, né? Bélica, e outros aspectos culturais e sociais, né? Como inclusive a demografia, geografia, o clima, para poder ter uma ideia ampla, mais ampla, né? E a gente está analisando o que está acontecendo, por exemplo, no mundo, né? Com relação aos Estados Unidos e a Rússia e essa guerra com a Ucrânia, que a gente está acompanhando, inclusive com essas mensagens dúbias do Trump e do J.D. Vance, o vice-presidente americano, o Marco Rubio, né? Também, e agora eles estão já preparando uma viagem para a Rússia para negociar com o Putin, né? Um tal de um cessar-fogo, né? As autoridades americanas estão indo então para Moscou, né? Vão se encontrar com o Putin lá no Kremlin. Aí tem aqui a Reuters, né? Aqui são notícias da agência Reuters, aqui é o País, né? Tá lá, Rússia recebe com frialdad la propuesta de trégua em Ucrânia. Frialdad seria frieza, né? Não é frieza do jeito que a gente entende na língua portuguesa, mas com certa distância, né, eu diria. Tá aí o Putin. Caramba, gente. Isso aqui atrás é o Lavrov? Acho que é, né? Vamos ver lá. Então vai haver esse encontro que eu diria que será diplomático, né? Para tentar esse cessar-fogo de 30 dias, né? Que é uma proposta americana, né? Para tentar um acordo diplomático, né? Entre diplomatas americanos, ucranianos na Arábia Saudita, né? Houve um acordo prévio na Arábia Saudita, mas pelo jeito não aconteceu nada positivo com relação à parada realmente desses combates, né? O Kremlin confirmou então que negociadores americanos já chegaram à Rússia, já estão na Rússia, né? Notícias de hoje de manhã, e as conversas estão previstas para hoje, dia 13 de março, né? O secretário Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, né? Se a Rússia se recusar a proposta do cessar-fogo, as intenções serão questionadas diplomaticamente por enquanto, né? Aí eu não sei se o Trump vai encontrar-se com Putin, né, mais uma vez. Não sei como é que eles estão articulando esses encontros, né? Com o Zelensky já houve um encontro desastroso na Casa Branca. O Zelensky, dizem as más línguas da imprensa, que ele foi expulso da Casa Branca. Eu não acredito nisso, né? Seria muita indelicadeza você expulsar a pessoa assim, né? Mas teve aquela discussão que a gente viu, né? Com toda a imprensa reunida e tudo, e teve aquele embate ali, né? Embora a Rússia tenha expressado disposição para dialogar, ainda não se comprometeu com uma trégua efetiva, né? Eu já ouvi alguns analistas do mundo da guerra falando sobre a Rússia que vem perdendo a guerra. Na última semana a Rússia retomou um pequeno trecho do país que havia sido tomado pelos ucranianos, retomou, mas foi uma retomada que não acabou com uma pequena batalha ali, e não houve muita diferença naquele território, não havia nada muito importante ali naquele território que os ucranianos tomaram e os russos tomaram de volta, ali pelo sudoeste da Rússia, entre a divisa entre a Rússia e a Ucrânia, né? O primeiro-ministro Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, né, considera a proposta de cessar-fogo de 30 dias um avanço muito significativo, né? E
ele meio que mandou um recado, assim, pela imprensa mesmo, para o Vladimir Putin, essa coisa linda que vocês estão vendo aí, né? Para aceitar, né? Para realmente haver uma paz duradoura. Eu não acredito. Gente, se um país sai da onde ele está com um exército, atravessa a fronteira e invade um outro país, um país instituído democraticamente, que estava tentando sair da zona de influência russa e entrar para a OTAN, entrar para a União Europeia, como a Ucrânia, e você invadiu esse país, gente, né? Você quer anexar o país, né? É uma coisa assim inimaginável, transformá-lo em uma república satélite da Rússia, né? Não tem menor cabimento isso que está acontecendo. O Putin está errado. Ele invadiu outro país democrático, que tem eleições livres, né? O Zelensky foi eleito, né? Não está tendo eleições na Ucrânia porque a Constituição ucraniana fala que em período de guerra, que eles estão sempre nessa de período de guerra, né? Sempre, pelo menos nos últimos 20 anos. Então, durante o período de guerra, na Constituição ucraniana, não se faz eleições. Já falei em outros vídeos aqui no canal como é que você vai fazer uma eleição presidencial ou para o Congresso no meio de uma guerra, gente. Você tentando defender as fronteiras do seu país, você vai fazer uma eleição? Como assim, né? Aí o pessoal, não, que o Zelensky é ditador. Como ditador, gente? Você tá louco, né? Lembrando que a Ucrânia é o berço, a pátria-mãe da Rússia, né? Do povo russo, dos soviéticos, etc., né? Essa civilização russa, se é que a gente pode chamar de civilização, ela saiu, o berço, o nascedouro é a Ucrânia, né? A comunidade internacional acompanha atentamente negociações e tal, né? Para ver o que é que realmente vai acontecer. O Reino Unido está tentando também um encontro do Zelensky com o presidente da França, o presidente da Alemanha, o primeiro-ministro britânico, para ver o que pode ser feito para tentar uma paz mais rapidamente possível, né? Então, tem todas essas notícias que estão circulando aí nos jornais do mundo inteiro, porque é realmente uma apreensão muito grande. Hoje existem focos de preocupação no mundo, né? Estou com a janela aberta aqui e aqui embaixo já viu, né? Avenida Beira-Mar, é polícia, ambulância o tempo todo. Então, o que a gente viu nesses últimos, pelo menos da pandemia para cá, foi essa desestabilização da União Europeia com a saída da Grã-Bretanha, o Brexit, que a Grã-Bretanha saiu da zona do euro, a China enfrentando problemas com a Rússia e com os Estados Unidos e ainda tentando invadir ou anexar a Taiwan, que é um problema sério, e toda aquela migração de chineses para a Austrália e Nova Zelândia, tentando fazer ali no Pacífico uma nova ordem econômica no Pacífico, política, né? Barulheira, hein? Caraca. E outro ponto importante aí vem a pandemia, né? Que também parou o mundo completamente, a economia do mundo parou com essa pandemia, e essa agenda woke que saiu dos Estados Unidos. O que foi que aconteceu com os Estados Unidos da América para que ele desse esse buraco que se abriu entre esquerda e direita nos Estados Unidos, por conta do Partido Democrata, que virou um partido de extrema esquerda de repente, um PSOL nos Estados Unidos, né? E que deu toda essa voz a essa agenda woke e essa agenda de diversidade, equidade, igualdade, que acabou destruindo, por exemplo, a Disney, a saga de Star Wars, por exemplo. Isso deu no cinema, deu na cultura, né? Na música, a música desapareceu. E o que a gente viu também o problema da Coreia do Sul e com a Coreia do Norte, e o Japão, com o Kim Jong-un fazendo testes nesses últimos anos ali no Mar do Japão, com o apoio da China, e sempre com a Coreia do Sul preocupada com aquele embate ali, né? E quem é que domina aquela região. E ainda o que aconteceu na cultura, né? Nesses últimos anos, realmente a cultura, junto com o advento da internet e toda essa rede social que descentralizou completamente as comunicações, né? Antigamente você ligava em um canal para ouvir a notícia, você ficava esperando para ouvir a notícia.
ou ver um programa de televisão qualquer. Hoje não, hoje você vê a hora que você quiser, a notícia é gratuita o tempo todo. Eu até trago para vocês aqui, eu estou lendo aqui, por exemplo, o El País, estou lendo a agência Reuters, estou vendo o YouTube, aí eu venho aqui, aí está aqui a Jovem Pan News, aí está aqui o ChatGPT, aí está aqui, né, outras agências de notícias, a gente vai vendo as notícias o tempo todo de graça, né, e não tem como você não estar ligado no que está acontecendo no mundo. E quem ficou quietinho nesses últimos tempos, por incrível que pareça, foram os países muçulmanos que estavam em ebulição até antes da pandemia. Até 2019, 2018 mais ou menos, a gente viu o embate entre forças islâmicas, radicais islâmicas, com o mundo ocidental, com muitos atentados à bomba e tudo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, né, na Espanha, vários ataques, especialmente ataques de radicais muçulmanos, né? E isso, de repente, houve um arrefecimento, parou tudo, até por conta do embate vigoroso que fez Estados Unidos e a União Europeia com relação a esses radicais islâmicos. Aí a gente vê o Hamas agora com Israel, né, o que aconteceu, aquela coisa terrível lá dos ataques terroristas naquela festa rave que deixou milhares de mortos, aquela coisa terrível. Mas o mundo muçulmano deu uma arrefecida, né? E agora esse embate depois da eleição do Trump entre o mundo ocidental, Estados Unidos, a União Europeia, a China e também a América do Sul, agora nesse imbróglio todo que a gente está vendo que está acontecendo aqui, até com a possibilidade da eleição de um anarcocapitalista, de um libertário para a presidência do Chile, né? Então, tem várias coisas acontecendo, a gente está sempre analisando aqui no Observador, aqui no nosso canal. Valeu, gente. Então, muito obrigado, eu me chamo Fábio Pirajá. Se você quiser deixar um comentário aqui no vídeo, né? Sugestões também para a gente poder analisar o que está acontecendo, uma análise de quem não é um especialista, apenas um curioso, estou sempre lendo, tentando me informar, não sou especialista em nenhuma área, estou só tentando, através da minha leitura, fazer uma leitura, né, nesse panorama geopolítico mundial, o que está acontecendo hoje, inclusive com tudo o que pode ter de consequência para o Brasil, né, que é um país que está sempre na corda bamba, no fio da navalha, sempre perigando para um lado e para o outro, né, tentando se equilibrar. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Deixa um comentário lá. Sugere também, se você quiser sugerir alguma coisa para a gente comentar juntos aqui, a gente vai comentando juntos. Valeu, muito obrigado.